Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Um abraço pro nosso Edu Panzi, para quem acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 para você apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo. De onde você estiver, vai voltar o Campeonato Brasileiro, vai voltar a Copa do Brasil após a Copa do Mundo da FIFA com os times. Você não pode perder os jogos do Cruzeiro, hein? Essa é a dica. Você acompanha na Itatiaia e assiste em loco, assiste no Mineirão os jogos do Cruzeirão. Vamos lá, Cirilo, pra gente falar e destacar o que foi manchete hoje na reunião da turma do Bate-Bola, o Cruzeiro buscando defensor. O Cruzeiro acredita que é importante trazer um zagueiro porque tem algumas movimentações que levam a essa necessidade. O João Marcelo, até falava mais cedo hoje no Rádio Esportes, é um jogador que está se recuperando de uma lesão multiligamentar que ele teve. É um atleta que foi troféu Guará, né? Esse ano recebeu essa premiação na casa dele, inclusive fui lá entregar porque ele estava lesionado. O jogador pode voltar ainda nessa temporada, mas lá para setembro, talvez deve ser o prazo. Então tem ainda um tempo considerável para essa volta do João Marcelo. E o atleta precisa também retomar confiança. Não é só a parte médica que manda, né? Tem a questão também psicológica, mental, retomar as atividades para que possa também ser relacionado aos jogos do Cruzeiro. Então esse é um ponto. Outro ponto, o garoto Janderson, que estava preparado para subir para o time principal do Cruzeiro e já tinha subido no time principal do Cruzeiro, assim como o Murilo Hickman, o Kaique Kenji, ele sofreu uma lesão. Então o Cruzeiro busca esse jogador. Tem até o Bruno Alves no sub-20, jogador jovem que recentemente chegou a receber sondagem de clubes de fora do Brasil, querendo a contratação desse atleta, fez um gol contra o Grêmio essa semana, subiu lá no terceiro andar e deixou a marca dele, Cruzeiro vencendo o Grêmio no sub-20. E aí é um atleta que pode ser até monitorado, né? Agora nesse período que o Cruzeiro vai ter legal aí de trabalhos na Toca da Raposa, vai ter essa viagem para o Espírito Santo, mas o Cruzeiro detectou essa necessidade de trazer um zagueiro. E aí o perfil desse atleta, um atleta jovem, como é o Valentim Gomes, como é o Vitor Gabriel, mas dois atletas hoje que estão bem longe da Toca da Raposa. E o Vitor Gabriel foi um jogador adquirido pelo Internacional de forma definitiva, ele pertencia ao Sport, o Internacional foi lá, bancou a contratação desse atleta e agora inflacionou a história porque vinha sendo titular com o técnico Roger Machado, teve até uma lesão no duelo contra a equipe do Figueirense, mas vinha mantendo esse ritmo de titularidade na equipe do Colorado, no time gaúcho. E aí o Valentim Gomes é aquela história que nós estamos contando desde janeiro. Cruzeiro não vai entrar para essa resenha de ficar aumentando o valor do jogador a cada instante. Um Vélez que tá realmente não ajudando em nada numa negociação, sempre pedindo para mais. Cruzeiro não vai entrar nessa. Por isso, o Cruzeiro tá no mercado. E aí o Joaquim Pinto, o novo head scout do Cruzeiro, o gerente de departamento de scout do Cruzeiro, anunciado essa semana, ele tem um papel preponderante. Para quê? Para fazer um monitoramento, Cirilo, desse futebol da América do Sul, dar uma olhada também na Europa de onde ele veio, para o Cruzeiro buscar alguma alternativa viável também financeiramente. O Cruzeiro não vai contratar jogador fora de uma perspectiva financeira para essa posição, para esse setor que o Cruzeiro acha importante esse reforço. Há pouco discutimos prioridade no rival, né, no Atlético, agora a prioridade no Cruzeiro, o Pansieri falando da história do zagueiro, em especial o zagueiro do lado esquerdo. E é a prioridade mesmo, né? Você não tenha dúvida. Até porque hoje o Leonardo Jardim tem 3 zagueiros que ele confia. Fabrício Bruno, Vidalba e Jonathan Jesus. O outro, João Marcelo, que todo mundo sabe da capacidade, é como disse o Pansieri. Só volta ali para setembro, outubro e até lá, cara. Julho, agosto, pode ir até metade de setembro. São 2 meses e meio aí de Copa do Brasil, jogos decisivos. Não dá pra confiar que ele vai voltar bem, né, cara, também, né? Exato, ainda demora. Ele pode ser liberado em setembro para adquirir, para recuperar a confiança, ritmo de jogo, então demora. O Cruzeiro tá certo, tem que atacar o mercado numa posição que necessita. O Gamarra, sendo muito sincero, não deu certo, é difícil entender por que veio, talvez aquela contratação de pressa, né? E acabou trazendo o jogador errado, na hora errada. Então precisa sim um zagueiro. Agora vai ter que gastar dinheiro dentro desse perfil, né? Um zagueiro jovem, promissor,
não custa barato. É claro que você não vai pagar num zagueiro que você pagaria num atacante de lado de campo, num centroavante, num meia, mas é um perfil em que o Cruzeiro certamente está dando o recado que vai fazer um bom investimento, mas é um setor que necessita do reforço. Ô Pansieri, você citou alguns garotos aí, tem o garoto que ele se lesionou recentemente de maneira até grave, né? Mas os caras da base já tem gente integrada de fato ao profissional nesse momento, Pansieri? Os que estão integrados, o volante, né, o Murilo Hickman, o Kaique Kenji, o Janderson machucou. Esses são os que estão integrados. Então, o Bruno Alves, por exemplo, que é um garoto que eu citei anteriormente, há sempre um questionamento do torcedor, porque hoje é interessante, né? A torcida também fica muito ligada. Vamos colocar no time sub-20 do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tem o garoto no sub-20, que é o Batistella, que é um jogador, um meia atacante, que joga bola demais. Então, o torcedor já fica nessa expectativa desses reforços. O Bruno Alves é um garoto que tem um futuro promissor. Agora, vamos ver, né, se o Cruzeiro até atacar o mercado e buscar esse reforço, se vai dar, por exemplo, alguma oportunidade em termos de treino. Porque o que disse o Panzi é verdade. O Gamarra, eu acredito que ele está mais, hoje, né, isso pode mudar, ele está mais distante da Toca da Raposa do que nunca. Essa situação pode mudar, a situação pode ter uma reviravolta, pode. Mas há uma intenção, sim, do Atlético Paranaense até colocar o atleta em algum time que ele possa valorizar e aí depois resgatar uma grana que o Atlético Paranaense investiu. Ele não é do Cruzeiro, ele não é jogador do Cruzeiro, então ele pertence ao Furacão. Então há uma possibilidade, há uma tendência que ele deixe o Cruzeiro e aí tem que completar treino também, né, gente? Tem que completar banco de reservas. O Du falou aí do Jonathan Jesus, que sempre é acionado quando Fabrício ou Vidalba machucam, então é necessário mais um zagueiro para essa carência do Cruzeiro. E aí tem o Pedrão. O Pedrão hoje, Cirilo, eu até fazia essa apuração ao longo da manhã, agora à tarde, sobre a questão sobre o Pedrão. Ainda vai ter uma decisão por parte do Cruzeiro em relação ao que vai ser feito. Acredito que os representantes do jogador devem levar para o Cruzeiro alguma coisa que chegar, alguma coisa mais robusta, alguma coisa mais concreta. Futebol português já demonstrou interesse em contratar o Pedrão de forma definitiva e por isso tem essa dúvida, por exemplo, daquela informação que trouxemos há alguns dias aqui na turma do bate-bola, que ele poderia voltar ao Cruzeiro. Talvez uma tendência seja ele até ser negociado, né? Até entrar em alguma negociação, o garoto Pedrão, que hoje tá no Avaí, fez bons jogos aí recentemente, chegou a ir pro banco de reservas, mas aí retomou em algumas partidas a titularidade. É um garoto que iniciou a vida lá em 2022 com o técnico Paulo Pesolano e dependendo da proposta que chegar, pode render grana pro Cruzeiro também. Informação importante.